Gente, nós vamos começar hoje a nossa nova série aqui no Darash. É uma série que vai falar sobre algumas esferas de relacionamento. Então, é importante logo de cara eu destacar aquilo que nós não vamos falar. Quando a gente fala de relacionamento, é um tema bem abrangente. Você pode pensar não só nos relacionamentos que estão ali, família, amizade, namoro, casamento, mas você pode pensar em relacionamentos mais institucionais, do tipo o crente e o chefe no trabalho, o crente e as autoridades, o governo. Eu não vou falar disso. Isso a gente vai abordar em outro momento, especialmente na exposição de quarta-feira, que a gente está estudando 1 Pedro. Em algum momento a gente vai chegar nessas esferas aí. Mas o que eu quero focar na nossa abordagem aqui, e que eu acho que é especialmente útil para a gente, relevante para a gente, são aquelas quatro realidades, aquelas quatro esferas que aparecem ali embaixo no slide. Eu quero falar sobre família, especialmente focando no relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, o que a Bíblia fala sobre isso. Quero focar sobre amizade, como que nós interagimos com os nossos amigos, quais são os limites, quais são os princípios que regem uma amizade bíblica, eu devo ser amigo de quem, eu posso ser amigo de quem, como deve ser a minha amizade com as pessoas. Falar sobre namoro, aí para os solteiros aí é o assunto da vez, né? Todo mundo já fala sobre namoro, vou passar um perfume, me pentear, vou lá na igreja, tal, quem sabe, né? Namoro sempre é um assunto que levanta aí algumas expectativas nas pessoas, né? Mas eu quero abordar alguns assuntos importantes aí a respeito desse tópico à luz da Bíblia. E depois falar sobre casamento, é claro, não falar tudo sobre casamento, mas eu quero levantar alguns pontos aí que nós, como jovens, especialmente aí pensando nos solteiros também, algo que vocês precisam ter em mente quando vocês buscarem alguém para casar. Então essas são as esferas aí que a gente vai abordar. É claro, aqui a gente não vai falar sobre tudo. Não dá para falar sobre tudo que a Bíblia fala sobre esses tópicos aí, senão a gente teria uma série tão longa como a última que a gente teve. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente tenha só uma visão panorâmica, a gente veja alguns princípios aí, alguns pontos que a gente consiga lidar. Então hoje a minha proposta é que a gente tenha um estudo introdutório. É um estudo que serve para nivelar alguns conceitos que a gente precisa ter. Para a gente construir alguns princípios bíblicos sobre esses assuntos aí, é importante que a gente tenha a mente nivelada. É importante que todo mundo parta do mesmo lugar, com os mesmos pressupostos em mente. Então o estudo de hoje ele é geral, ele não é focado em nenhum desses tópicos aí, nenhuma dessas esferas, mas a gente vai falar meio que de todas ao mesmo tempo nesse estudo introdutório, certo? Então antes da gente começar aqui, antes de eu dar sequência, eu queria ouvir de vocês, essa interação aí, o que vocês pensam sobre os relacionamentos hoje em dia. Então, Brenner, fique esperto aí, acompanha na câmera que eu vou andar aí, senão você vai me cortar. Mas o que vocês pensam sobre relacionamentos hoje em dia? Suas impressões. Hoje as pessoas se relacionam melhor. Hoje todo mundo é amigo de todo mundo. Ou não, hoje as pessoas não sabem se relacionar. Casamento hoje é uma bagunça. Namoro é uma bagunça. Amizade também, as pessoas vão com muitas expectativas erradas. Qual é a impressão de vocês sobre relacionamentos? Vamos lá. Relacionamentos em geral, nessas esferas aí que a gente falou. Tudo muito banal. Dá um descartável, raso, promíscuo, algo muito carnal, uma coisa muito focada em satisfação de prazer. Ok. Banal, dá um exemplo, Esther, de algo banal, algo descartável. Cada uma dessas esferas não são levadas assim. Uhum. Por que a gente não liga? Por que isso? Tem um porquê disso. Sim. E aí, É algo... Amigo, por exemplo, amigo não é amigo. A definição de amigo é só alguém com quem eu me ligo. Uhum. Então isso é banalidade. É uma definição baseada no entretenimento. Então, amigo é a pessoa com quem eu vou pro bar beber. É isso. Todas as esferas parecem são levadas para isso. Quando está sendo legal, eu vou manter essa Uhum. A partir do momento que tem algum custo para mim, eu descarto. Henrique Menor. Uhum. Sim. De cara, né? Tem muito também a gente percebe muito da coisa do cancelamento também hoje em dia, né? Essa coisa das pessoas serem canceladas não é só virtual, existe um cancelamento pessoal também, né? A pessoa, se você ofende ela alguma coisa, ela te exclui da sua vida porque você falou uma coisa que ela não queria ouvir. Então é muito baseado
no que a pessoa acha, né? Exatamente, é muito baseado nas preferências. Isso. Daniel. Eu acho que os relacionamentos são banalizados porque não é tratado pecado. Uhum. A gente vive num mundo caído, a gente até vai falar sobre isso. Então, todas essas esferas foram afetadas. O que mais? Henrique Maior. Na faculdade a gente tem um grupo, né, que é o grupo que faz trabalho, aí criou o WhatsApp também, e aí o pessoal desse grupo quis estreitar mais os vínculos, começaram a sair, aí eles viram que eu não ia aí mesmo, eles até pararam de me chamar, né? Uhum. Só que aí tem uma colega nossa, né, que eles consideravam como amigos, saem, tudo, e ela começou a dar algumas mancadas em alguns trabalhos, né? E aí o pessoal comenta, tudo, ó, né, tá faltando com a gente, tudo. Só que tem pessoa que já é mais maldosa, assim, do grupo, né? Já vai, começa a meter o pau, tipo assim, quando a pessoa não tá, já começa a meter o pau, não sempre querendo resolver o problema, falar... Mas criticar gratuitamente. Uhum. Entendeu? Aí eu ficava, nossa, não é amigo, né? Então, tipo, se fala dela, eu sei que em qualquer momento pode falar de mim também. Sim, sim. Vocês acham que hoje em dia existe uma tendência das pessoas de limitar as amizades, os relacionamentos delas ao contexto virtual? Ou seja, a pessoa ela é amiga de todo mundo na internet, mas chega na hora do pessoal, aí a pessoa não tem amigos, a pessoa não interage. Isso acontece ou não? O que vocês acham disso? Isso é muito chato. Muito chato. Quando você conversa com pessoas que são acostumadas a ter amizades virtuais, gente, é muito chato conversar com as pessoas. Elas não falam, elas não sabem conversar. Uhum. Porque na vida real não tem like, não tem amei, não tem nada disso. Na vida real você tem que conversar, você tem que interagir, você tem que ter um modus operandi que não é igual na internet, mas as pessoas não estão habituadas a isso, realmente. Não tem figurinha, né, pra você ficar mandando, né? Realmente. Não dá pra dar o bloco, né? Não dá pra dar o bloco na pessoa. Então, às vezes você tem que conviver com a pessoa, né? Então, você percebe que os relacionamentos estão realmente muito bagunçados. E não é só, geralmente a gente pensa, é um relacionamento, os relacionamentos são bagunçados entre os incrédulos. Não, entre os crentes os relacionamentos são bagunçados também. A nossa geração, a geração aí de 90 para cá, é uma geração que tem alguns problemas de relacionamento meio crônicos. É pessoa que não sabe se relacionar, pessoa que não sabe falar, a pessoa não sabe conversar. Desculpa, Lara, eu pensei que você estava apontando para a Lara. A Lara é uma delas, né? Não. Mas, nossa, o pessoal já tá... Vou falar sobre amizade, né, gente? Diga, Lara. Eu acho que por trás, a raiz de muitos desses problemas da relação é egoísmo. Uhum. Porque o relacionamento é só uma coisa que vai me servir para alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, se o relacionamento não me traz um benefício, então eu não vou ter um laço estreito com a pessoa. O virtual é porque é mais confortável para mim ficar na minha casa, porque aí eu não tenho que assumir uma responsabilidade em relação a Uhum. Sim, exatamente. Tem uma questão de egoísmo, que é o oposto do altruísmo cristão, né? Então, o que as pessoas têm é só realmente os próprios interesses. E desde que isso não tenha nenhum custo, realmente. Muito bem, então, de modo geral, aí, eu coloquei algumas considerações iniciais para a gente pensar. Eu fiz aí 3 considerações fundamentais, ou 3 considerações iniciais para a gente falar hoje. Isso é importante a gente ter essas considerações aí em mente, porque, como vocês aprenderam no acampamento, a gente encara tudo com uma visão de mundo cristã, com uma cosmovisão cristã. E esses 3 pontos, eles constroem para a gente uma visão de mundo cristã, é o ponto de partida da gente. Então, no primeiro ponto ali, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos positivos dos relacionamentos. O modo como Deus fez o mundo, o modo como Deus arquitetou a igreja, nos empurra para relacionamentos. A criação de Deus é uma criação de relacionamentos, não dá para evitar isso. Só que, como Daniel disse, o pecado entrou no mundo e aí a coisa bagunçou. Então, a dificuldade que a gente tem nos nossos relacionamentos é por causa do pecado. Mas, graças a Deus, há uma solução aí para isso, que é a redenção dos nossos relacionamentos. É como o evangelho, como as verdades bíblicas mudam o modo como a gente se relaciona. Então, passando aí por esses 3 rapidamente, eu não vou olhar um versículo específico, mas eu vou citar alguns textos, é uma abordagem panorâmica,
para, como eu disse, a gente nivelar o nosso ponto de partida e depois a gente conseguir construir com todo mundo na mesma página, certo? Então, olhando aí o primeiro aspecto, a necessidade dos relacionamentos. Olha só. Primeiro ponto ali, nós somos seres relacionais. O que eu quero dizer com isso? Deus nos criou para relacionamentos. O próprio Deus é um ser relacional. Quando a gente olha para o ser de Deus, quando a gente olha para a teontologia, ou seja, quando a gente olha para quem Deus é, quais são os seus atributos, as suas características, a gente percebe que Deus é um Deus trino. Nós cremos na Trindade. E a doutrina da Trindade nos diz que Deus se relaciona eternamente entre as pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma relação de amor eterna. Não são pessoas da divindade isoladas, cada um do seu canto. Não, eles interagem. A Trindade mostra isso pra gente. Se vocês olharem lá João 17, vocês vão ver isso. Abram lá rapidinho, João 17, a oração que Jesus faz antes de ser crucificado, né, antes de sofrer ali, em João 17, a gente percebe essa verdade expressa nas palavras de Jesus. Como Deus é alguém que se relaciona. Deus é alguém, Deus não é algo. E entre si, essa pessoalidade de Deus, essa capacidade de se relacionar de Deus, é algo que a gente percebe na doutrina da Trindade. Olha só João 17, olha o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como somos nós. Olha essa unidade de Jesus com Deus Pai. Agora olha aí o versículo 21, mantenha isso em mente, olha o versículo 21. A fim de que todos sejam um. Melhor, olha o 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus está pedindo por unidade, a mesma unidade que ele tem com o Pai, ele pede para que os seus discípulos tenham também. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma comunhão íntima. E é essa comunhão que Jesus pede para que os crentes tenham com a divindade também, tenham com Deus também. Olha aí agora o versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Desde quando Deus, o relacionamento intratrinitário, desde quando o relacionamento intratrinitário existe? Desde a eternidade. E esse relacionamento intratrinitário, nas palavras de Jesus, é marcado pelo quê? Pelo amor. O Pai ama o Filho desde a eternidade. E é essa realidade que Jesus espera que os seus discípulos experimentem também. E de fato, quando a gente olha para a criação do homem, a gente vê que Deus imprimiu no homem, Deus colocou no homem essa capacidade relacional também, como reflexo da sua capacidade relacional. Deus é um ser relacional. Deus criou coisas, Deus criou objetos, mas Deus não é um objeto. Agora, quando Deus cria o homem, ele cria o homem com a capacidade de se relacionar, porque ele é um ser relacional. E, portanto, ele imprimiu isso no homem. Foi da vontade de Deus imprimir isso no homem. Evidência disso, se vocês olharem lá em Gênesis 2, é que quando Deus criou, primeiramente, o homem, né, Adão, lá no versículo 18, Gênesis 2:18, depois que Adão já está criado, depois que Adão está dando nome ali para os animais, qual que é a fala de Deus? Olha lá o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Olha só, até aqui tudo que Deus criou, todos os dias que Deus criou, qual era o veredito final? Viu Deus que tudo era bom. Mas Deus criou o homem e Deus olhou para o homem e falou o quê? Não é bom. Não porque o homem tivesse algum defeito, não porque foi um erro de projeto, mas porque Deus intencionava criar ainda Eva. O relacionamento horizontal. Ou seja, Deus não nos criou apenas para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus nos criou também para que nós nos relacionássemos entre nós. Maurício. Isso é tão forte nesse aspecto criacional de Deus, que alguns comentaristas falam que se Deus colocou que tudo era bom sobre a criação, apenas quando ele criou a mulher, foi
Exatamente. Onde se completou isso. A criação da humanidade se completa ali. Então não tem para onde correr. Você foi feito para se relacionar. Não tem jeito. Não tem jeito. É algo intrínseco da humanidade se relacionar. Nós não fomos feitos para viver isolados numa montanha, como monges tibetanos que não se relacionam com ninguém. Nós fomos feitos para nos relacionar com Deus, mas nós somos feitos também para nos relacionar uns com os outros, como reflexo da Trindade. A Trindade se relaciona eternamente. E essa capacidade de relacionamento foi impressa no homem também, foi colocada no homem também. E quando a gente olha para a relação de Deus e do homem, a gente percebe algo muito interessante. Se vocês olharem lá João 1,14, a gente percebe que quando Deus se revela ao homem, Deus se revelou por meio da Bíblia, Deus se revelou por meio dos seus nomes, Deus se revelou por meio dos seus pactos, Deus se revelou por meio das suas alianças, Deus se revelou por meio do seu povo. Tudo isso daí mostra uma disposição de Deus em se relacionar com o homem. E quando a gente olha para Jesus, que é o ponto alto da revelação de Deus, olha só o que João diz. João 1,14, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Jesus fez? Ele se encarnou, o verbo se fez carne. O que ele fez? Ele morou aqui. Ele fez casa aqui. Ele habitou entre nós. Jesus, o próprio Deus, ao se encarnar, entrou numa esfera, numa realidade de relacionamento que só a humanidade permitia ali. Então a gente vê que realmente não tem para onde fugir. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Porque é um reflexo de quem Deus é e daquilo que Deus imprimiu em nós. Segundo lugar, segundo item ali. A vida da igreja exige que nós nos relacionemos. Se você é crente, não tem para onde correr. Você tem que se relacionar. Não existe crente sozinho, não existe crente ilha na igreja. Não existe isso. Nós precisamos nos relacionar. E isso pode ser visto em algumas esferas. Se vocês olharem Colossenses 3,16, vocês vão perceber isso. Me acompanhem rapidinho nos textos para a gente formar essa mentalidade. Colossenses 3,16. Olha só. Nós precisamos nos relacionar na igreja, na vida da igreja, é exigido isso de nós para o aconselhamento mútuo. Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavrinha aí, mutuamente, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. É uns aos outros o tempo todo. E aqui fala que eu preciso me instruir e aconselhar. Nós precisamos fazer isso entre nós. Não existe vida de igreja sem isso aqui. Não existe. Quando nós entoamos cânticos em conjunto. Não é você ficar cantando sozinho de chuveiro. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para você cantar aqui na igreja. Para enquanto você está cantando, o seu irmão do lado fala, olha, isso aí que ele está cantando está me edificando, isso está me instruindo, isso está me aconselhando. E até em nível pessoal mesmo, nas nossas conversas, nas nossas relações mais estreitas, no nosso papo mais informal. Outra esfera que a gente percebe isso é no aprendizado que os mais novos têm com os mais velhos. Se você abrir lá em Tito 2, você vai ver isso. Deus projetou a igreja de modo que os relacionamentos sejam centrais. Não dá para pensar igreja, não dá para pensar crente sem relacionamento. Não dá, não tem como. E um dos motivos disso, dessa estrutura que Deus criou, é para que os mais velhos ensinem os mais novos. Olha lá Tito 2. Tito 2:3, olha só. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Deus criou uma estrutura onde as senhoras, onde a turma das belas,
ensinam as moças do Darash. É assim que Deus criou a estrutura da igreja. E ele é sábio, ele sabe o que ele está fazendo. E foi assim que Deus planejou a igreja. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais no Darash nós temos uma abrangência de idade tão grande. Quem é o mais novo aqui? Talvez o Henrique? Não, Henrique, você está com 14. 15. Daniel? 13. Tem alguém mais novo que o Daniel? Júlia, não. Então, o Daniel é o mais novo, 13. Eu não vou perguntar quem é o mais velho aqui, porque se for alguma moça vai ficar constrangida, né? Então, vou falar os rapazes mais velhos. Quem é o rapaz mais velho? Calma, não tem esse problema. Quem é o rapaz mais velho? Jean tá com quantos? 28? Tá. 28 também? Então, também 28? Então, nós somos os mais velhos, então. Todo mundo com 28. E qual que é o negócio? É o Daniel de 13 aprender com a turma de 28. São mais de 10 anos de diferença. Por quê? Os mais velhos interagindo com os mais novos. Eu já passei pela faculdade. Eu já passei pelo mercado de trabalho. O Daniel nem chegou lá ainda. E é aqui que ele vai começar a ter contato com isso. Por quê? Porque Deus planejou desse jeito. E se ele planejou, é algo bom. É algo que funciona. Fala, Kevin. O que Jesus mostra ali é que o nosso vínculo é tão forte com os crentes, os nossos relacionamentos são tão fortes com os crentes, pelo que nos une, pelo que é feito em nosso favor, né, pela salvação que nos é dada, que isso em algum grau é até mais forte do que os nossos relacionamentos sanguíneos. E é verdade. A nossa amizade, muitas vezes, a nossa liberdade é muito maior dentro da igreja do que dentro da nossa família. Às vezes, uma reunião familiar, você fica todo sem graça, todo sem jeito, mas dentro da igreja, aqui você está em casa. Eu até estava comentando com o pessoal na volta do acampamento, uma sensação que eu tenho já há muito tempo, de que quando a gente... Qualquer evento que a gente faça fora da igreja, a gente volta para a igreja, às vezes, para ir embora, cada um para sua casa, né? Quando você chega na igreja, não tem aquela sensação de chegar em casa? Eu estou em casa, é familiar para mim. Por quê? Porque é aqui que esses relacionamentos acontecem. Foi assim que Deus planejou as coisas. Então é isso que nós sentimos aqui. Essa é a nossa sensação. Diga, Júlio. Por exemplo, no meu caso é bem aplicado, não é? Porque lá em Angola, agora deixei de família, o relacionamento desde então sempre foi mais com o pessoal da igreja em relação à família propriamente dita. Porque a minha família é católica e é meio liberal. Né? Então, por exemplo, eu estou cá, há primos que eu deixei lá, eu não consigo ter uma conversa com Não dá. Não é uma conversa saudável, porque o que vai rolar naquela conversa aí? Então, as meninas. E o que se passa? Exatamente. Agora, com os crentes, o papo é outro. Com os crentes você fica à vontade. Com os crentes você ri sem a preocupação de uma piada suja. Porque é aqui que os relacionamentos sadios se desenvolvem. É aqui, é dentro da igreja. Então, se Deus planejou isso, é porque isso é bom. Porque isso é sábio. E último texto que eu quero olhar com vocês dentro aí desse ponto, da vida da igreja, é 1 Pedro 4, porque Deus não apenas colocou todo mundo junto aqui, mas ele deu habilidades para cada um, são os dons espirituais, e cada pessoa, cada crente tem um dom, e esse dom serve para a edificação do outro. Os dons, eles não são ensimesmados, eles não são autocentrados. A essência dos dons é você compartilhar. É um presente, é um dom, é uma dádiva que você recebe para abençoar os outros. Não para você ser de algum modo ter um status ou coisa do tipo, que era o problema da igreja de Corinto. Não é isso. Olha lá 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha só, Deus deu dons. E o que eu faço com esses dons? Eu sirvo. Então, se você é crente, você tem um dom. Talvez o seu dom não seja ensinar, talvez o seu dom não seja aconselhar, mas o seu dom, às vezes, é você ter uma disposição de servir, serviços braçais, limpar alguma coisa, arrumar alguma coisa. Talvez o seu dom seja contribuir, talvez você tenha um coração muito generoso e você queira ajudar financeiramente os projetos da igreja. Talvez o seu dom seja falar, encorajar, exortar as pessoas. Legal, use esse dom, mas sempre para o outro.
Então isso mostra que nós precisamos dos relacionamentos, por quê? Porque a vida da igreja exige isso. Não dá para fugir disso. E o último ponto ali é que o exercício das virtudes cristãs demanda relacionamentos. Quando eu digo virtudes cristãs, eu penso em amor, eu penso em paciência, eu penso em longanimidade, eu penso em altruísmo, eu penso em perdão, eu penso em misericórdia. Você precisa exercer isso onde? Nos seus relacionamentos. Essas são virtudes que você não consegue exercer perdão para si próprio. Ainda que hoje em dia o pessoal fale, né, sobre perdoar a si mesmo. Nada a ver isso aí, perdoar a si mesmo. Não, perdão é algo que você manifesta para quem? Para o outro. Misericórdia você manifesta para quem? Nossa, eu preciso ser mais misericordioso comigo mesmo. Não, você manifesta misericórdia para quem? Para o outro. Longanimidade, paciência, para o outro. Altruísmo, para o outro. Essa é a essência do altruísmo, né? Para o outro. E a gente percebe que mesmo lá o fruto do Espírito, que a gente aprendeu a decorar nas nossas EBDzinhas aí de criança e tudo mais, isso acontece no contexto dos relacionamentos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aquilo ali não são virtudes que acontecem no ar. Não são virtudes que acontecem apenas dentro da gente. É algo que está inserido no contexto dos relacionamentos. Esse era o problema da igreja da Galácia, que Paulo critica ali, que Paulo fala para eles se submeterem à ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo produziria essas virtudes na vida deles. Então a necessidade dos relacionamentos é ponto pacífico. E é desse ponto de partida, esse é um dos pontos de partida que a gente precisa ter em mente. Tudo certo? Concordamos com isso? Ok. Mas, infelizmente, a nossa própria experiência comum diz que se relacionar também não é fácil, né? É embaçado às vezes, né? Difícil. Né? Você olha assim e você fala, de novo aquela pessoa. Mais uma vez. E aí você vê que os relacionamentos são pesados muitas vezes. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Olha aí o que eu coloquei. Por causa do pecado, os relacionamentos tornaram-se difíceis, antagônicos, impossíveis e temporários. O que eu quero dizer com cada uma dessas palavras aí? Os relacionamentos se tornaram difíceis porque até mesmo em relacionamentos que não deveriam ser pesados, a gente vê um peso. Por exemplo, sogra e nora. O pessoal faz até piada disso, né? Piada da sogra, nora, uma relação que é sempre conturbada, né? A gente vê dificuldade nisso daí. Se vocês olharem lá em Colossenses 3,13, vocês vão ver que Paulo usa uma palavrinha que talvez cause um estranhamento na gente. Mas a gente não pode tentar enfeitar essa palavra. Paulo está sendo bem realista na abordagem dele. Vejam aí Colossenses 3,13. Olhem para a palavrinha, olhem para o texto e tentem identificar a palavrinha que mostra que relacionamentos são difíceis. Suportar! E olha, suportar, o pessoal enfeita, né? É suportar como dar suporte. Não. É suportar como aturar mesmo, é aguentar. É você ter que suportar aquela pessoa. E ele fala, suportai-vos uns aos outros. E por que eu sei que é suportar no sentido de aturar? Qual que é a orientação que ele dá na sequência? Perdoar. Então você fala, poxa, eu tenho que aturar aquela pessoa. Tem que aturar aquela pessoa. Inclusive, você atura aquela pessoa quando você exerce o perdão. Então ele fala aí, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então relacionamentos são difíceis, mas eles também são antagônicos. Em que sentido? Deus nos criou para nós nos relacionarmos horizontalmente e verticalmente. E o pecado afetou essas duas esferas de relação. Então agora, nós não somos mais amigos de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Romanos 5,10 fala isso, olha lá. Abre aí comigo rapidinho. Romanos 5,10. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós precisamos de reconciliação. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. O crente era inimigo de Deus. Então, nós temos uma relação de antagonismo. Nós odiamos a Deus agora. Deus nos criou para desfrutar de amizade, de proximidade, de intimidade com Ele. É só você lembrar do Éden. Pela viração do dia, Deus caminhava ali ao encontro de Adão e Eva. Mas agora, Adão e Eva não veem mais Deus como um amigo. Adão e Eva veem a Deus como um inimigo. Tanto que eles tentam se esconder, tentam fugir de Deus.
Mas na esfera vertical, nossa inimizade com Deus, mas na esfera horizontal, os nossos relacionamentos também foram afetados. Se você olhar lá para Gênesis 3, que eu acabei de mencionar, você vai ver como a relação entre homem e mulher, especialmente no contexto do casamento, que a gente vai abordar na nossa série, especialmente no contexto do casamento, como isso foi afetado. Olha lá Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. As nossas traduções não transmitem muito bem a ideia do texto. Quando o texto fala que o desejo da mulher será para o marido dela, o texto está falando que o desejo da mulher será contra o do marido. É um choque, é um antagonismo que tem aqui. E o que o homem vai fazer em resposta disso? Ele vai dominar. E aqui não é uma ideia de um domínio pacífico, não, é uma ideia de uma... Eu não gosto muito dessa palavra porque ela está um pouco banalizada hoje em dia, muito associada ao esquerdismo, mas é uma espécie de opressão. Mas é uma relação aqui de antagonismo que o texto está falando. A mulher vai se levantar e o homem vai suprimir. O homem vai colocá-la aí à força em outra posição. Então a gente vê que os nossos relacionamentos se tornaram antagônicos. Alguns, inclusive, se tornaram impossíveis. Porque hoje em dia, algumas pessoas, a Bíblia nos orienta a nós nos afastarmos dela. Por exemplo, Paulo fala para os coríntios, olha, se tem alguém na igreja que se diz crente, mas vive de modo libertino, você tem que se afastar dessa pessoa. É impossível você ter amizade com essa pessoa. A própria natureza da disciplina bíblica mostra isso pra gente. Se a pessoa é obstinada no pecado dela e ela não se arrepende, ela não quer abandonar o pecado, então ela tem que ser expulsa da igreja. É impossível você manter comunhão com aquela pessoa. Mas a gente percebe também que essa impossibilidade toda, ela vem porque agora nós temos um mundo, por causa da queda, nós temos um mundo de crentes e incrédulos. E é possível haver um casamento entre crente e incrédulo? Não dá. Que comunhão tem entre luz e trevas? Não dá. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. É um relacionamento impossível, porque agora nós vivemos um mundo caído, onde tem servos de Deus e servos do diabo. Então é um relacionamento impossível. E também os relacionamentos se tornaram temporários. Aquilo que era feito para durar se tornou passageiro. Jesus disse lá em Mateus 19, quando ele fala do casamento, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Deus fez o casamento para ser algo perene, para ser algo que só acaba com a morte. E de fato o casamento só acaba com a morte. Mas a disposição das pessoas do casamento é até a morte? Quando as pessoas fazem aquele voto, eu, fulano de tal, prometo tal coisa, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Esse é o projeto de Deus, até que a morte separe. Mas as pessoas vivem isso? Não. Então aquilo que era para ser perene, aquilo que era para ser duradouro, até a morte se tornou temporário. Se tornou curto, foi encurtado. E por isso que a gente vê hoje a banalização do casamento e do divórcio. Segundo ponto. Por causa do pecado, surgiu a tendência de isolar-se. Provérbios 18:1 fala que quem se isola busca interesses egoístas, como a Lari disse no começo, interesse egoísta, e se rebela contra a sensatez, se rebela contra a sabedoria, contra aquilo que é sábio. E, de fato, nós vivemos em dias em que as pessoas se isolam, mas elas meio que se isolam não se isolando, porque elas se isolam pessoalmente, mas elas acham que elas estão tendo relacionamentos onde? Na internet. Então eu não estou isolado, eu estou na internet, eu estou interagindo, mas você está isolado. Você não está tendo relacionamentos de verdade. Então existe uma tendência por conta do pecado da gente se isolar. É uma tendência que reflete a queda, né? Nós nos afastamos das pessoas, nós não queremos ficar junto delas. Também surgiu uma tendência da gente jogar a culpa para os outros. A culpa não é minha, Senhor, a culpa é da mulher que me deste. Foi assim que Adão fez. E a gente tende a fazer a mesma coisa, a gente sempre joga a culpa para os outros, né? Então a gente pensa assim, olha, eu estou cansado de ir para a igreja. Eu não quero ir para a igreja, porque na igreja só tem pessoas difíceis. O problema é você. Mas você está jogando a culpa para os outros. Você está terceirizando a sua responsabilidade. Então a gente vê essa tendência de jogar a culpa para uma terceira pessoa. E a tendência a buscar o igual para evitar conflitos. O que eu quero dizer com isso? Deus planejou, tanto a igreja como a humanidade, olhando lá para Gênesis, o Gênesis a humanidade e o Novo Testamento a igreja,
Deus planejou a humanidade e a igreja para que haja convivência com o diferente. Tanto que quando o homem e a mulher se casam e viram uma só carne, eles deixam de ser homem e mulher, eles deixam de ser diferentes. Não, é uma unidade, mas é uma unidade onde tem diversidade. E isso cria impasses, isso cria diferenças. No mundo caído, isso cria tensões. É o cara que gosta de chegar em casa, colocar a carteira no móvel, né, amor? A Isabela fica brava que eu faço isso. Coloca a carteira no lugar, chega tirando a blusa, colocando na cadeira. E a mulher não, a mulher acha que o sapato tem que ficar onde? Na sapateira. A blusa tem que ficar onde? No armário. A carteira tem que ficar onde? No seu quarto. Não, pro homem não, pro homem é diferente. O homem é outra pegada. Os nossos relacionamentos aqui deveriam ser marcados por diversidade, por essa diferença natural, a gente acaba tentando buscar o igual para ter menos choque. Então a gente geralmente percebe isso quando no nosso círculo de amizade a gente procura aquelas pessoas que pensam iguais a gente, pensam igual a gente, e a gente fecha a tampa da panela. Ninguém entra. Ninguém que pensa diferente da nossa patotinha vai entrar no nosso grupo aqui. Porque a gente tem que pensar igual. Por quê? Os atritos são menores, né? Não tem tanta dor de cabeça. Eu acho que uma expressão máxima disso é o homossexualismo. Porque o homossexualismo quebra justamente o quê? A diversidade. Eu não preciso me relacionar com alguém que é diferente. Porque eu não quero me expor aos inconvenientes disso. Eu não quero me expor ao diferente. Eu prefiro me relacionar com alguém que é igual. Isso daí é a prova de que o pecado desvirtuou completamente os nossos relacionamentos. O homossexualismo é a prova cabal, é a prova final, é a prova máxima de que o pecado destruiu a beleza dos relacionamentos como Deus planejou. Brenner. Eles mesmos têm o discurso de se autodeclararem como aqueles que aceitam pessoas diversas. Uhum. Eles que falam, não. Exatamente. Eles falam, não, você tem que abraçar o diferente. Mentira, vocês não abraçam o diferente, vocês querem alguém igual a vocês. Vocês querem isso. Por quê? Porque Deus planejou uma diversidade que funciona. Mas vocês não querem a diversidade. Diga, Potter. Exatamente. É tão hipócrita esse discurso, porque tem toda uma proposta de vamos abraçar tudo que é diferente. É mentira, vocês não vivem isso dentro de vocês, e vocês não vivem isso a nível pessoal, a nível individual, porque Deus planejou a diversidade. Quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente percebe isso. Na igreja tem homem, tem mulher, tem branco e tem negro. Na igreja tem judeu e gentil. Na igreja tem palmeirense e corintiano. Na igreja tem tudo isso. Essa é a realidade. É uma igreja diversa. E você pode observar, boa parte das crises que a gente tem na sociedade é porque o ser humano não gosta do diferente por causa do pecado. O racismo, que eu acabei de mencionar. O que é o racismo? Eu não gosto de alguém que tem uma pele diferente da minha. Eu acho que ele é inferior. Isso tanto de negros para brancos como de brancos para negros. É uma tendência de superioridade do mesmo jeito, de se alinhar com quem é igual. Mas Deus planejou a diferença. Deus fez assim. Deus fez o branco, Deus fez o negro. A diversidade está aí. Mas o pecado distorce tudo isso. Então a gente busca o igual, às vezes só para evitar conflitos. E nos nossos relacionamentos é assim. Que eu falei da tampa da panela. A gente tem que tomar cuidado com isso. Na nossa igreja é normal nós termos afinidades no nosso grupo. É normal, isso é bom, é saudável isso. Nós temos amizades mais próximas, mas eu não posso deixar a tampa da panela em cima da panela, não posso deixar a panela fechada. Eu posso ter o meu grupo, mas eu tenho que interagir com os outros grupos, eu tenho que sair do meu microcosmo, eu tenho que interagir com outras pessoas, porque é assim que Deus planejou a igreja, é assim que Deus fez as coisas. Por fim, terceiro ponto aí, por causa do pecado, as virtudes deram lugar aos vícios. As amizades, os relacionamentos, conforme Deus planejou, deveriam ser a base, deveriam ser o contexto para o exercício das virtudes, o altruísmo, o amor, a dedicação. Mas hoje, por causa do pecado, as amizades se tornaram a plataforma daquilo que é mal. Então eu busco amigos não para servi-lo, eu busco amigos para ser servido.
Eu busco amigos para fechar os meus problemas, as minhas questões, para que eles me sirvam, para que de algum modo eu seja beneficiado. Não é uma visão altruísta. Então o contexto das amizades foi desvirtuado. E as amizades, inclusive, elas se tornam pretexto para você fazer aquilo que é mal, para você tirar vantagem das pessoas. Então você tem o egoísmo, você tem a impaciência, você tem o orgulho. Às vezes você tem amigos apenas para se promover. É muito comum no contexto secular, no contexto dos ímpios aí, que vão para balada, essas coisas, o pessoal brincar falando do amigo, você levar alguém mais feio que você para balada. Por quê? Porque aí você vai ser mais bonito. Então da dupla você vai ser mais bonito. Então é uma amizade que serve para quê? Para que você brilhe, você lírio do campo, última bolacha do pacote. Para você, bonitão aí, bonitona. Então você usa as amizades para você obter ganhos pessoais. Olha como o pecado desvirtuou tudo isso. Absurdo, absurdo isso que aconteceu. E a gente tem que ficar esperto, porque isso pode acontecer com a gente. Orgulho, falta de altruísmo, ou seja, egoísmo, impaciência. Tudo isso daí mostra que os relacionamentos são, de fato, difíceis. E aí, concordam que é difícil? É difícil? Suportai-vos. Suportai-vos, não é fácil. Não é fácil. Perdoai-vos, não é fácil. Às vezes, o jeito dos nossos irmãos não nos agrada tanto. Eu não gosto do volume que aquela pessoa fala. Ela fala muito alto. Eu não gosto do tom de voz daquela pessoa. Eu não gosto do jeito que ela se veste. Você já viu como ele se veste? Não tem moda aqui. Eu não gosto do jeito que aquela pessoa, lida com algumas coisas. Eu não gosto do jeito que aquela pessoa assiste o culto. A gente tem uma tendência a implicar com as pessoas. Por quê? Por causa do pecado. Mas a gente tem que suportai-vos, perdoai-vos. Não. Agora sim, é claro que a igreja, o nosso convívio rotineiro tende claro, colocar em evidência essas diferenças, mas tende também a alinhar as coisas. Quando você chega, quem chega na igreja logo de cara, às vezes chega não entendendo onde está pisando, né? Fala, vixe, o que está acontecendo aqui? Mas com o tempo entra numa frequência, entra num alinhamento, entra numa mentalidade. É a unidade de pensamento que toda igreja tem que ter. Isso é normal, mas isso não exclui as diferenças. Kevin? Os fariseus acusavam Jesus de ser comilão, beberrão, porque ele comia com pecadores. Eles nunca estavam satisfeitos com nada, né? Nunca, exatamente. Nunca. Então a gente tem que ser paciente, tem que lembrar disso. Os nossos relacionamentos foram afetados pelo pecado, não tem para onde correr. Mas, graças a Deus, nós temos a redenção dos nossos relacionamentos. Ou seja, tem como a gente resolver, nesse momento agora, nesse estágio da nossa vida, a gente resolve isso parcialmente. Mas no futuro a gente vai resolver isso de modo completo. Isso vai ser resolvido de modo completo. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aí, só o Evangelho restaura o nosso relacionamento com Deus. O estado de inimizade precisa ser revertido, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E o texto de João 1,12 fala, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquilo que era uma relação de inimizade, agora é uma relação paternal, uma relação de pai e filho. Se você é crente, se você já creu em Jesus como Salvador, Deus é seu pai. Se você não é crente, Deus ainda é o seu inimigo. Esse antagonismo só pode ser resolvido por meio do Evangelho. Só dá para resolver por meio do Evangelho. Só assim você se torna filho de Deus, crendo em Jesus como Salvador. Em segundo lugar, só Jesus pode restaurar substancialmente os relacionamentos humanos no presente e completamente no futuro. O que eu quero dizer com isso? Por que eu digo substancialmente? É porque agora, mesmo você se convertendo, suas amizades não vão ser perfeitas. Desculpa, você não vive no mundo ideal. Você vive num mundo que ainda tem o pecado. Então, ainda que nós sejamos regenerados, renovados pelo Espírito Santo, tenhamos uma nova mente, tenhamos o Espírito Santo atuando em nós, vai ser difícil ainda assim, mas há uma cura substancial. Há uma cura, não é algo desprezível. É algo grande que acontece nos nossos relacionamentos. Essa cura, essa restauração acontece. Tanto se vocês olharem aí 1 João 4,19, vocês vão ver que agora nós podemos amar aos outros porque nós somos alvos do amor de Deus. Olha lá o que diz 1 João 4,19. Olha só. É um texto simples, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. É possível agora demonstrar amor aos meus irmãos. Por quê? Porque o amor foi derramado em mim. Deus me amou e agora eu posso amar também. Inclusive, essa restauração substancial, essa cura substancial que a gente tem por meio da salvação, por meio do evangelho, mostra que a gente precisa gostar de estar na igreja. Naturalmente, nós nos isolaríamos, porque estar na igreja é difícil. Relacionamentos são difíceis. Mas por conta desse amor que foi derramado em nós, agora eu gosto de estar aqui. Olha só aí em 1 João mesmo, olha só o que diz aí 1 João 1,7. Olha só. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O meu relacionamento com Deus foi restaurado. E agora, qual é a consequência disso? Eu estou em comunhão. Eu quero estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Porque os meus relacionamentos foram substancialmente restaurados. Se você é uma pessoa que não sente falta de estar na igreja, se você não é uma pessoa que sente falta do sábado, sabe aquela coisa, nossa, mal vejo a hora do sábado chegar pra estar com a galera, pra ficar brincando ali com a galera, pra fazer uma piadinha de alguém, pra zoar o Nilson. Se você não... Você vai zoar o Alexandre Pires aí, né? Se você não fica naquela coisa, nossa, o sábado tá chegando, pode ter algo de errado com você. Porque é uma consequência. Se andarmos na luz, temos comunhão. É aquela alegria de estarmos juntos. Se você não sente nenhuma vontade, nenhuma alegria de estar aqui na igreja, provavelmente isso é um reflexo de que o seu relacionamento com Deus não anda nada bom. Porque se nós estamos na luz, qual é a consequência? Nós temos comunhão com os nossos irmãos. Então é bom para você avaliar aí. Os nossos relacionamentos são restaurados ao ponto de nós querermos estar aqui. De nós amarmos os nossos irmãos verdadeiramente. Querermos estar com eles. Quando a gente vê Paulo escrevendo para pessoas, até mesmo que ele não conhece, lá em Romanos 1, ele fala, eu desejo ardentemente estar com vocês. Paulo nem conhecia aquela turma de Roma, mas ele queria estar com aquela galera para ser edificado e edificá-los. Nesse sentido também, o que Jesus fez por nós serve de parâmetro para a gente. Lá em Efésios 5, Paulo fala que o marido deve amar a esposa como? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o parâmetro. Ou seja, nossos relacionamentos são restaurados a ponto agora de eu, como marido, de eu olhar para Jesus como modelo e eu aplicar isso nos meus relacionamentos. Se vocês olharem em 1 João também, você vê que essa atitude sacrificial existe também entre nós, não só entre marido e esposa. Olha só 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida por nossos irmãos. Você tem que estar disposto a morrer por outro. Cleiton, você tem que estar disposto a morrer pelo Gotinha. Henrique, você tem que estar disposto a morrer pelo Guimel. O Jean tem que estar disposto a morrer pelo Evaristo. É assim. O Kevin tem que estar disposto a morrer pelo Potter. Essa é a verdade. Por quê? Porque Cristo colocou um novo parâmetro para nós. Ele deu a vida pelos seus amigos. Aliás, Jesus fala, né? Já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Esse é o parâmetro, né? Como que é a amizade de Jesus? A gente vai ver isso. Como que é ser amigo de Jesus? É ter essa disposição que ele. Então eu tenho que estar disposto a dar a minha própria vida. Agora, a gente geralmente pensa dar a própria vida, a gente imagina aquela cena hollywoodiana, né? Tipo, a pessoa levando uma bala e você pula na frente dela. Não é isso, né? Tá claro, isso também pode. Se um dia acontecer isso, é legal que você tenha essa disposição. Mas a questão é assim, se eu dou a vida pelos meus irmãos, se eu estou disposto a isso, a abrir mão da minha própria vida, eu não vou fazer coisas menores por eles? Eu não vou me sacrificar em outras coisas menores? O máximo do sacrifício é eu dar a própria vida. E eu não vou ceder o banco, eu não vou deixar ele comer na minha frente primeiro, eu não vou me dispor a perdoá-lo. Como assim? Não, é sacrificial. Isso acontece porque Jesus coloca esse novo parâmetro aí pra gente. Terceiro lugar, só a Bíblia fornece a sabedoria necessária para os relacionamentos em todas as esferas. Se você quer saber como ter uma amizade bíblica, uma amizade que agrada a Deus,
se você quer saber como se relacionar com seu pai, com a sua mãe, do jeito que agrada a Deus, se você quer saber como namorar de um jeito que agrada a Deus, se você quer saber como ter um casamento que agrada a Deus, para de ficar buscando resposta na psicologia, para de ficar buscando a resposta na autoajuda, para de ficar buscando resposta na internet. Tem gente que baseia a vida em frase de efeito da internet. Eu descobri que é melhor ter amigos assim do que assado. Nada a ver isso daí. Para de ficar se alimentando e alimentando os seus relacionamentos com sabedoria popular, com jargão. Para com isso. É só a Bíblia que fornece a sabedoria necessária para que a gente consiga viver os relacionamentos do modo como Deus quer. Só assim que acontece. E por fim, só o Espírito Santo nos capacita a viver relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Se vocês olharem lá em Filipenses capítulo 2, e eu vou terminar lendo esse texto. Se vocês olharem lá Filipenses capítulo 4. A gente vê aqui um texto que geralmente é usado de modo um pouco isolado e que, em certo grau, ele faz sentido em vários contextos. É o texto que fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E geralmente a gente pensa, porque eu estou devendo para o banco, não andeis ansiosos. Porque o preço subiu, não andeis ansiosos. Porque eu estou desempregado, não andeis ansiosos. É verdade, isso é verdade. Tudo bem, se aplica. Mas se vocês olharem aí o versículo 2, Filipenses 4:2, vocês vão ver qual é o contexto em que Paulo fala isso. O que ele diz aí? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, estava tendo briga entre essas duas senhoras, essas duas mulheres lá. E é nesse contexto que Paulo destaca a importância da gente não viver ansioso, porque brigas criam ansiedade, brigas criam preocupações. Aí olha só o que ele diz aí no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E aí ele diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz estará convosco. O Deus que dá a paz, o mesmo Deus que dá a paz, que apazigua relacionamentos, que traz paz aos relacionamentos, é o Deus que fala, não vivam ansiosos, mas vocês devem orar. E é por isso que eu coloquei ali que só o Espírito Santo nos capacita a viver. Por quê? Porque nós temos que ter uma vida de oração mais intensa. Não é fácil viver nos relacionamentos, não é fácil. Não é fácil namorar, não é fácil casar, não é fácil estar no convívio com a igreja, não é fácil você ter relacionamento familiar, não é fácil, não é fácil. Mas, quando eu entendo que é o Deus da paz que me concede paz, para que eu viva esses relacionamentos, quando eu entendo que em combate à ansiedade eu devo fazer conhecidas as minhas súplicas diante de Deus, eu lembro que é o Espírito Santo que me capacita, é o próprio Deus quem me concede a dádiva de desfrutar de paz, de boa amizade, de tranquilidade, de serenidade, de ter uma mente que não fica premeditando ou pensando mal do outro, mas que os meus relacionamentos estejam em paz, estejam em tranquilidade. E é por isso que a gente ora. Senhor, o Espírito Santo habita em mim. Por favor, tira de mim essa ansiedade, tira de mim essa inimizade, tira de mim essa predisposição ruim para com os outros, tira de mim essa animosidade. Isso tem atrapalhado, eu estou sendo Evódia e tal pessoa está sendo Sintique. Eu estou brigando o tempo todo com ela, isso tem dividido a minha mente, isso tem me deixado ansioso. O Senhor atua em mim. E o Espírito Santo atua então no coração do crente, de modo que ele desfrute dessa paz que excede todo entendimento, porque Deus é o Deus da paz. Então, de fato, só Deus, ali eu coloquei a atuação do Espírito Santo, porque é aquela que acontece dentro de nós, que nos capacita. O Espírito Santo é a força capacitadora do crente, é a pessoa que habita dentro de nós que nos capacita. Só o Espírito Santo nos capacita a viver relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos aí essas 3 considerações. A necessidade dos relacionamentos, a dificuldade dos relacionamentos e a redenção dos relacionamentos. E na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos começar falando sobre amizade. Então vejam aí, durante a semana, o que vocês têm visto a respeito disso, o que vocês têm pensado a respeito disso, para que a gente converse na semana que vem. Certo?
Diga, Henrique. Exatamente, exatamente. É como Paulo falou, né? Não siga as paixões mundanas, mas siga a fé, a verdade e amor com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. É nesse contexto que a amizade existe. A gente vai ver isso na semana que vem com mais detalhes. Vamos orar então? Para terminar? Então vamos lá. Senhor, nós agradecemos porque podemos orar ao Senhor, porque por meio do Evangelho nós temos o nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Aquilo que o pecado obstruiu, aquilo que o pecado separou, porque a tua palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Nós agradecemos que por meio do Evangelho nós podemos reverter isso. E agora o Senhor nos ouve, Pai, como filhos amados. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude ao longo dessa série a detectar os problemas na nossa vida, onde nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos para que estejam alinhados com a sua palavra, alinhados com a sua vontade. Que a partir desses pressupostos, a partir dessa base que nós estudamos aqui hoje, que nós possamos construir paredes sólidas, relacionamentos sólidos aí no campo da amizade, no campo da família, no campo do namoro e do casamento. Que o Senhor nos guie ao longo dessa série, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê honestidade conosco, para que nós vejamos os nossos erros e corrijamos isso. E que o Senhor também abençoe para que os nossos relacionamentos sejam mais ricos, mais bíblicos. E a nossa amizade entre nós, entre os crentes, mais profunda, mais intensa, mais bíblica. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.